Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leandro Mendes. Sou Leonardo Weiner, seu apresentador, e hoje a gente tem um convidado mais do que especial para falar de um tópico muito interessante. Hoje a gente está aqui com o Fernando Rainho, que é psicólogo, e a gente vai falar sobre filosofia e terapia, como a gente pode pensar no estoicismo e outras linhas filosóficas também aplicadas à terapia. Fernando, primeiramente quero te agradecer então por ter vindo aqui no podcast, por estar conversando aqui comigo hoje. É um prazer estar aqui falando contigo. Já te conheço há bastante tempo, longa data, mas é muito bom estar aqui conversando contigo e sobre um tema que eu sei que é muito próximo para ti, que tu gosta bastante e que eu também acho muito interessante. Tenho certeza que o pessoal vai estar gostando também. Eu que agradeço o convite, Léo. Uma honra estar aqui. Qualquer dia nós temos que fazer um podcast invertido, né? Tu convida e traz bastante questionamento para as pessoas. Um dia tu tinha que estar aqui com o teu conhecimento também trazendo um pouquinho pro pessoal. Se quiser me chamar, ou se alguém quiser me chamar pro podcast também, né? A gente organiza a agenda e faz o podcast com toda certeza. Mas é um prazer estar aqui. Então, Fernando, assim, primeiro, de novo, né? Muito obrigado por ter topado. Acho que vai ser muito interessante a gente estar falando sobre isso. Até porque eu acho que quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa em terapia, de uma forma ou de outra, há uma certa conversa, né, entre esses temas. Mas antes da gente entrar de fato ali no tema específico, conta um pouquinho da tua trajetória, quem tu é, e te apresenta um pouquinho pro pessoal, para quem não te conhece. Bom, tá joia. Então, sou Fernando Rainho, psicólogo, sou formado pela PUC. Sou horrível com datas, então ainda bem que tu não me perguntou o ano. Esses tempos o cara do censo do IBGE estava fazendo agora as pesquisas. Ele não conseguiu vir na casa, enfim, porque eu atendo em casa, online, eu fico o dia inteiro atendendo, ele toca a campanha, eu não atendo. E aí eu tinha medo de receber uma multa, porque o cara dizendo, pô, tu tem que participar do censo do IBGE. Mas o cara conseguiu me ligar. Aí minha esposa não tava, ele perguntou assim, tá, mora só tu? Eu falei, não, mora eu e minha esposa. Aí ele falou, tá, quantos anos tu tem? Aí minha idade eu tive que contar mais cedo, eu falei 35 e tal, nasci em 88. Quantos anos tem tua esposa? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, ele riu e falou assim, tu não sabe quantos anos tem tua esposa. Tu percebe, cara, a pergunta julgamentosa dele, né? O julgamento. Eu acho que ele vai botar lá na avaliação, assim, algum problema mental, alguma coisa. Aí eu falei, tá, mas vamos devagar. Qual o ano de nascimento dela? Eu falei, eu não sei, cara. Aí ele falou, não tem problema, eu vou botar que tu tem um cônjuge aqui. Então, assim, eu sou formado pela PUC há alguns anos, mas não sei exatamente a data ali, tá? Ele é formado, você é repetativo, tá tudo certo. Repetativo, não sou ilegal. Mestrado pela PUC também, né? Especialização em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema. E trabalho também com outras abordagens ali integrativas, assim como a terapia do esquema, né? Abriu portas para abordagens como terapia focada na emoção, modelos neo-humanísticos que a gente chama. Gosto muito da psicanálise também, Lacan. Enfim, não tem preconceito. Então é isso, sou psicólogo clínico atualmente, professor, mais ou menos atendo em casa, né? Pijaminha parte de baixo, em cima tudo bonitinho. Momento William Bonner. Momento William Bonner. E esse sou eu. E que legal. E Fernando, também acho que talvez algumas das pessoas que podem estar nos escutando hoje te conhecem também por um outro trabalho, né? Porque querendo ou não, na tua rede social, tu trabalha com o teu Instagram e tu também tem um Instagram de frases de filosofia, né? É verdade. Então fala um pouquinho disso e como também tu acabou te interessando pela filosofia. Eu sei que tu é um cara muito culto, que tu gosta de ler, mas como que surgiu esse interesse? Momento merchan, então, quem quiser é @filosofia.frases, esse Instagram que o Léo se referia, sobre filosofia, e o meu é @Fernando Rainho, _ tracinho embaixo, psi. Como surgiu a filosofia? Como surgiu esse interesse, né? Como é que teve essa... É uma boa pergunta. Eu acho que quando a gente estuda psicologia ali na faculdade, etc., a gente aprende de um determinado nível para cima, desde o início da teoria até, por exemplo, Beck. Beck surgiu década de 60, eles fizeram assim, fizeram assado, etc, etc, etc. Mas nunca puxa quais esses autores referenciaram. Eles até citam no início dos livros deles, ali, o Ellis diz ali um pouco sobre o estoicismo, que nós vamos falar hoje, mas sem muita profundidade, né? Eu acho que eu sou uma pessoa curiosa, e aí eu quis pegar essa base. Né? Porque senão a gente aprende a coisa na psicologia um pouco solta, né? E à medida que tu vai atendendo casos, etc., tu vai sendo também
instigado e entendendo que existem diversas versões de visão de mundo que os pacientes têm, né? Alguns mais que se jogam para a vida, outros mais reclusos. E aí, essa base de qual que é a vida que nós devemos viver, ou o que é felicidade, ou como que a vida se relaciona com a dor, essas coisas não são tão bem explicadas assim na psicologia, embora a psicologia, os autores, eles expliquem como a gente lida com os nossos pensamentos, emoções, não tem essa verticalização em relação a qual a ontologia, qual a epistemologia, qual a visão que nós temos de ser humano, ou visão de mundo, e isso começou a me instigar. Né? Sim, acaba falando muito sobre os fenômenos específicos e não volta para a compreensão de o que são esses fenômenos e como eles podem ser explicados. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que a porta de entrada foi o estoicismo, mas como na filosofia nada é solto, o filósofo, ele parte do pressuposto de responder a pergunta de um outro filósofo, tu começa a estudar um tema, um filósofo, e isso vai te puxando para outros caminhos, outros filósofos. Então, do estoicismo apareceu lá um pouco de Nietzsche, que tem uma relação de amor e ódio, né, que a gente estava falando nos bastidores aqui. Estudando Nietzsche, ele puxa para Schopenhauer puxa para Kant, Kant puxa para Platão, e assim se vai. Né? Então, acho que foi mais ou menos por aí. Uma questão de curiosidade ali e de ver a coisa um pouco solta na psicologia, sabe? De dar uma base um pouquinho mais ampla. E eu acho que é bem curioso a gente pensar sobre isso, porque a gente acabou de falar, né? A gente fala muito sobre o que está acontecendo, a gente fala sobre psicopatologia, a gente fala sobre sintomatologia e o que for, mas ao mesmo tempo existem algumas outras perguntas que ficam subjacentes que a gente simplesmente, às vezes, pensa que são dados e são fatos e a gente não... Às vezes a gente não questiona tanto, né? Sim. E daí, pensando nisso, tu falou sobre o estoicismo e é um dos nossos tópicos, eu sei que é uma das linhas filosóficas que tu gosta de estudar, né? A gente sabe que o estoicismo, ele ganhou muita repercussão nos últimos tempos. Eu acho que se a gente for olhar, por exemplo, o Ryan Holiday, que é um escritor contemporâneo que puxa muito do estoicismo, a gente vai pegar outros teóricos que acabam se embasando muito sobre isso. Das filosofias tem bastante livro pop science, ou de autoajuda, né, nessa temática, mais do que muitos outros. Sim, sim. Exato, né? Então, ganhou muito reconhecimento. Então, eu te faço duas perguntas. A primeira, o que é estoicismo? E a segunda, o que tu acredita que aconteceu com o estoicismo que fez com que ganhasse a dimensão que ganhou hoje em dia na cultura pop, assim? Eu acho que essas perguntas, elas se encaixam bem. O que é o estoicismo? É uma filosofia da época que se chama helenística, ali 100 a.C., 50 a.C., 30 a.C., a gente não sabe se é a tal data, que vinha junto com o cinismo e o epicurismo. Então, na verdade, com a morte de Sócrates, se é que Sócrates existiu, mas os ensinos de Platão, que se referenciam a Sócrates, criaram-se escolas filosóficas que todo mundo tentavam responder a pergunta de qual a vida que vale a pena ser vivida. E todo mundo dizia, a minha versão é a melhor. Né? Um pouco o que acontece hoje na psicologia com as linhas teóricas. Com as linhas, a minha é a melhor. Não mudou muito. O ser humano é ser humano. Isso. O meu é sempre o melhor. Né? Aí, dentre essas três, o epicurismo, o cinismo, tinha o estoicismo. O estoicismo, ele surgiu com Zeno de Citium, que era um cara que estava fazendo uma viagem para a Grécia, e a embarcação dele afundou, ele perdeu todos os pertences, ele era um cara abastado. E a partir dali ele começou a estudar com um cínico a filosofia, né, de como viver a vida. E o cínico, só para o pessoal entender, é uma filosofia relacionada a não tenha posses, viva com o menos possível, de desprendimento total dos bens. Né? Então nós temos, por exemplo, Diógenes, o cínico, ou Diógenes, o cachorro, que era um cara que vivia num baú. Literalmente, né? Estilo Chaves, assim, no centro, ali. Tá? E ele não se apegava a nada. Ele dizia assim, os filósofos já sabiam naquela época que a vida é sofrimento. Certo? Que a vida é sofrimento. Então eles tentavam ver qual é a melhor vida de ser vivida no sentido de menos sofrimento. Para o cinismo, a ideia é não vou me apegar a nada, não vou ter nenhum bem, porque tudo é efêmero, tudo passa. E isso vem também da filosofia oriental. Nós vamos falar um pouco aqui relacionada a budismo, etc. Que
o estoicismo vai beber dessa fonte de que nada é seu, tudo é da natureza. Uhum. Né? A sua namorada, a sua esposa que está aqui assistindo, a minha, não são nossas. Um dia vai haver um rompimento. Seja um rompimento de relacionamento, seja porque alguém vai morrer. Não sei que vocês fazem uma coisa meio Romeu e Julieta, assim, os dois ao mesmo tempo. Né? Mas acaba tendo de uma forma ou de outra um rompimento. Tem um rompimento, né? E isso gera sofrimento. Uhum. Então tudo é passageiro. Né? E aí, a pergunta que a filosofia nessa época vai tentar responder é como lidar com essas coisas que tudo passa. O cinismo é, não vou me apegar a nada, vou viver uma vida simples. Tem uma passagem lá do Diógenes que ganha notoriedade. Duas, na verdade. A primeira é que ele, naquela época, não sei porquê, mas lentilha era um alimento para pobres, ou como se fosse assim, um pão com água hoje em dia. E aí ele estava comendo lentilha, e um soldado do Império estava dizendo, Diógenes, se tu bajulasse um pouco o imperador, tu não precisava ficar comendo lentilhas o tempo todo. E ele olha pro funcionário lá, né, o guarda lá, e diz assim, e se tu aprendesse a comer lentilhas, não precisaria bajular tanto o imperador. E o outro é que ele tá lá no barril dele, e vem Alexandre o Grande, próximo a ele, Diógenes ganha fama por viver lá no barril com os cachorros, e Alexandre o Grande se posta na frente dele, e diz, eu sou Alexandre o Grande, não sei o que, eu posso te dar qualquer coisa, o que tu gostaria? E ele diz, eu gostaria que tu desse um passo pro lado, porque tu tá tapando o meu sol. Então ele é um cara completo desprendimento, o cara mais importante do mundo naquela época, o imperador para na frente dele e diz, para mim, o imperador da Macedônia e todo o resto. É indiferente, né? E aí o estoicismo, ele começa a beber dessa escola, mas ele faz um seguinte rompimento, e talvez por isso ele tenha ganho popularidade naquela época. Vamos ver depois o hoje. Sim, eu acho que é uma coisa diferente. O cotidiano. Que é o seguinte, você não precisa se desfazer das suas posses. Você pode continuar com as suas posses, mas saiba que elas não são suas. Então o estoicismo, os três filósofos principais, ao menos que nós temos notícia, porque tinham muitos mais, mas claro. Os livros não seguiram, não sei se foi destruído ou qualquer coisa do tipo. É Marco Aurélio, que era um imperador depois, né, de um determinado período. Sêneca, que era uma espécie de senador, e Epíteto, que era um escravo. Então nós temos do alto escalão ao mais baixo possível, né? Do imperador ao escravo. O que eu acho, que eu imagino que, não sei se tu concorda comigo, que também por si só já tem um certo ar romântico em relação a isso, né? Que pode ir tanto do imperador até o escravo. Qualquer um. Ou o imperador pode ser tão feliz quanto o escravo tão feliz quanto o imperador. Então, feliz, entre aspas, que nós vamos ver pro estoicismo, a felicidade é uma palavra complicada. Mas até é interessante, né? Porque ganha um romantismo, né? Se a gente for parar pra pensar até hoje em dia, como a gente pode estar olhando pra isso, ganha um olhar que pode se vender dessa maneira. Qualquer um pode chegar lá ou qualquer um pode aplicar assim. Isso. Com certeza. Então o que o estoicismo vai trazer, principalmente a ideia da dicotomia do controle. Na verdade, se resume a isso. Eu consegui separar as coisas que são minhas, ou que estão sobre a minha posse momentaneamente, que estão no meu controle, e as que não estão. As que estão e as que não estão. Então, sobre as minhas posses estão os meus pensamentos, trazendo para a TCC não os nossos pensamentos automáticos, talvez, mas nossos pensamentos alternativos. Eu controlo como eu vou reagir às situações, seja meu pensamento alternativo ou meu pensamento automático, ou meu comportamento, que é como eu vou reagir às situações que acontecem. O resto não está sob meu controle. Nada está sob meu controle. Minha saúde não está sob meu controle. Meu namorado não está sob meu controle. Minha casa, que está lá com uma escritura, não está sob meu controle. O governo pode vir e tirar minha casa se ele quiser. Eu gosto muito de pensar. Tem um dado físico muito interessante. Que, por exemplo, como é que a gente sabe que o sol vai nascer no outro dia? A gente não sabe. Essa é uma boa pergunta. A gente, na verdade, não sabe. E, na verdade, a gente não sabe se o sol não explodiu agora. Por quê? Porque demoraria 8 minutos para a informação do sol ter explodido chegar em nós. Então, de novo, a gente leva certos dados como verdades por causa da probabilidade de algo acontecer, mas que, de novo, a gente não tem controle e a gente nem sabe se isso realmente irá acontecer. Perfeito. Esse é um bom exemplo. Então, eu não posso contar com o dia de amanhã. Isso não está sob meu controle. O que está sob meu controle é o momento de agora. E depois a gente vai ver como isso impacta. Que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma base filosófica do estoicismo. Da frase, não são os fatos, mas como eu interpreto os fatos. Né?
Assim como, e aí respondendo também a primeira pergunta de por que filosofia é legal, todo o modelo de psicoterapia bebe da filosofia. A psicoterapia, a psicologia, no seu estudo, né, teórico ou prático, que é a psicoterapia, vem da filosofia. E da filosofia clínica, se a gente pensar na psicoterapia também. Sim, 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 sim. Perfeito. Então, psicanálise. Psicanálise vem principalmente de Nietzsche. Embora Freud não goste de admitir, eu não gostava de admitir, tinha um monte de livro de Nietzsche lá na sua biblioteca. Uhum. Né? O existencialismo, quando tu pega Carl Rogers, ou a Gestalt terapia, desculpa, Carl Rogers, Gestalt terapia vem do existencialismo, Sartre, Camus. Uhum. Terapia cognitivo-comportamental tem a base no estoicismo, que é o que nós estamos vendo hoje. Então, fica meio solto, tô na primeira pergunta aqui, devaneando, fica meio solto a gente estudar psicologia ou funcionamento do paciente sem estudar essa base, na minha concepção. Isso que me atraiu até lá. Né? Mas voltando ao estoicismo, né? O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia que prega como melhor viver a vida. E para eles, o melhor viver a vida tinha a ver com a ataraxia, ou o que eles chamavam de se dar bem com seu daimon interno, eudaimonia, que é um suave navegar. O objetivo do estoicismo é ter um suave navegar pela vida. A vida é uma porcaria, a vida é uma merda no sentido de altos e baixos, ok? A vida tem sofrimento. E como que eu posso achatar essa curva no sentido de sofrer menos com as coisas difíceis que acontecem? Mais ou menos essa é a filosofia deles. E a forma de eu sofrer menos é eu sempre focar naquilo que eu controlo. E abrir mão daquilo que eu não controlo. O que eu não controlo é indiferente. Por exemplo, imagine que você vai jogar uma partida de tênis. Nós estamos gravando esse podcast. Que dia é hoje? 18? Hoje é dia 18 de julho. 18 de julho, né? Ontem teve a final do campeonato. Anteontem teve a final do campeonato de tênis importante lá. Lá em Wimbledon, que o Carlos Alcaraz ganhou do Djokovic, gente. Incrível o jogo. Uma bela partida, na verdade. Incrível. Sim. Imagine que você vai jogar uma partida de tênis. E aí a pergunta que a gente faz quando a gente entra numa quadra, por exemplo, você telespectador, seria qual que é o seu objetivo ao entrar numa quadra para jogar uma partida de tênis? Muitos vão dizer, ganhar a partida. Ganhar a partida não é um bom objetivo estoico. Foge do nosso controle. Ah, como assim? Pode ser que você tenha uma cãibra, pode ser que você tenha um problema de desinteria, pode ser que você passe mal na noite anterior. Pode ser, isso se você for muito bom. Se você não for muito bom, pode ser que você jogue contra um Alcaraz, contra um Djokovic, provavelmente você vai perder. Pode ser que você tenha muito azar naquele jogo. Pode ser que o juiz roube de você. Não sei, qualquer coisa pode acontecer. Ganhar a partida foge do seu controle. O que está no meu controle quando eu entro numa quadra de tênis? O meu comportamento, momento a momento. A cada ponto, jogar o melhor que eu posso. Mesmo que o melhor que eu posso não seja tão bom. Aí eu recalibro pro próximo ponto e digo, bom, agora tá no meu controle esse ponto jogar o melhor que eu posso. Agora é esse, agora é esse, agora é esse. Esse tipo de mentalidade é o que torna o estoico aquela visão de ele é indestrutível. Porque eu sempre puxo pro meu controle, momento a momento, as ações. Independente do que aconteça. Sabe? E isso responde um pouco porque que eu acho que talvez seja um pouco popular hoje em dia. Tu já trouxe a ideia, né, do imperador ao escravo, pode ser aplicada por qualquer um. E vamos pegar o escravo. Epíteto era um escravo do império em determinado momento. Ele não estava feliz ou satisfeito em estar privado da sua liberdade, ou fazer trabalhos que não gostava. Mas se ele acordasse todo dia dizendo, mas que merda eu estar aqui, que injusto isso aqui, que porcaria isso aqui, ele ia iniciar o comportamento de raiva e ele fazer o que com essa raiva? Socar as paredes? Porque ele ia continuar preso. Então isso foge a liberdade foge do nosso controle. Se vier um monte de gente aqui e quiser me prender, me botar num quarto escuro, pode fazer. Isso não está sob o meu controle, sendo justo ou não justo. O mundo não é um lugar justo, os estoicos sabiam disso. O que está no controle de Epíteto? Fazer o melhor que ele pode enquanto ele está lá preso. Ler os livros dele, se exercitar, tentar dormir, viver a vida dentro do que ele pode. É mais ou menos essa a ideia do estoicismo, e talvez isso tenha um componente que traga de apelativo para as pessoas, porque as pessoas passam sofrimentos no seu dia a dia, e quando olham uma filosofia dessa, pô, o escravo conseguia se dar bem, como é que eu não vou conseguir regular para eu trazer as coisas para o meu controle? É uma filosofia de empoderamento, de certa forma, sabe? E eu não sei se tu concorda, mas eu acredito também que uma explicação que ao menos faz sentido para mim de porque o estoicismo ganhou tanta notoriedade é que ela é uma filosofia muito aplicável e prática. Perfeito. Porque existem outras visões, até mesmo
filosóficas que, por mais que façam muito sentido e talvez até reduziriam a forma de lidar com o sofrimento e facilitariam, né, esse mal-estar associado a sofrimento. Fica muito no sexo dos anjos, né? Fica muito difícil de ser aplicado. E até mesmo, por exemplo, quando a gente falou, né, do Ryan Holiday e de outros livros assim que entram realmente na cultura popular, é aplicável, fica mais claro, né, de como fazer as coisas. Sim, perfeito, muito bem colocado isso. A filosofia naquela época, os filósofos eram tidos como médicos da alma. Médicos da alma, leia, psicoterapeutas, não tinha essa palavra. Sim. Mas eles eram os psicoterapeutas. Quando alguém tinha alguma enfermidade na alma, algum sofrimento, ia falar com um filósofo. E o filósofo fazia aconselhamento. Bom, o que isso parece? Sim, psicoterapia, né? Só não custava R$300 a hora, mas era psicoterapia. Sim. Então, então, eles têm um cunho prático de aplicação. Não a filosofia estoica, não é aquela filosofia da biblioteca, do vou sentar a bunda numa cadeira e ficar o dia inteiro lendo livros, tendo a teoria e não colocando ela em prática. Isso para eles é o contrário do que é filosofia. Tanto que os exercícios de exposição que a gente vê em terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, a pessoa ansiosa social, tem medo de falar em público, vai lá e se expõe, fala em público. Tem medo de cachorro, vai lá e olha um cachorro. Né? Isso vem do estoicismo. Né? Então, era uma pegada prática do dia a dia de como viver a vida. Se um sujeito chegasse para um pensador estoico e dissesse assim, e aconteceu relatos disso, em alguns dos livros colocam, eu estou muito ansioso porque eu tenho medo de perder minha fortuna. O estoico ia dizer, então você vai passar um mês na rua como um mendigo, até não sentir mais problema nisso. Que é o que o Ellis puxou para qual é o pior cenário possível. Só que eles colocavam na prática. Hoje eu não recomendo, talvez seja meio perigoso, etc. Mas você pode fazer exercícios de exposição em algum grau similares. Sabe? Sim, e até mesmo quando a gente pensa nisso, né? O Marco Aurélio, que, querendo ou não, o imperador romano, ele faz algumas dessas expedições, vamos colocar dessa forma. Perfeito. Ele faz essas exposições e ele coloca isso nas meditações dele, né? Que é o livro que a gente tem hoje, que a gente pode ver. E é realmente interessante da gente poder pensar sobre todas essas questões que são sentidas, né? E eu acho que e a gente vai voltar nisso depois, eu acho que é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente olha estoicismo como uma lógica de desapego e de desconexão e racionalização, que não é necessariamente o que a própria filosofia ela traz, mas que muitas vezes ela acaba sendo aplicado ou taxado para essa visão. Até o adjetivo estoico é sinônimo de frieza, né? Aqui no Brasil talvez não tanto, né? Mas se a gente for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é um cara estoico. É isso. É aquele cara racional que não se conecta, que não se conecta emocionalmente e, bom, então já linkando com isso, né? Como que a gente vê como o estoicismo ele aborda tanto emoções, sofrimentos e adversidades? Como é que ele aborda isso? Porque eu acho que esse fator da emoção talvez seja um ponto muito importante para a gente conseguir desprender. Porque eu acho que entra de novo naquele olhar popular de não ter uma compreensão do que realmente é essa filosofia. Tá. Eu acho que para melhor ilustrar, quando eu disse assim, vamos lá, a vida é sofrimento, para explicar para as pessoas, nossa, que cara pessimista. Mas mais numa ideia schopenhaueriana que melhor explica isso, rapidinho, para responder a tua pergunta, Léo, que é a base dos estoicos, embora Schopenhauer venha depois, eu acho que é bem explicado. E aquela velha história, né? Tu vai falar de Schopenhauer, mas é aquilo que eu também quero puxar depois, filosofia oriental, ocidental, e como tem esse link entre as duas, né? Principalmente da ocidental bebendo da oriental. Exato. O tempo todo. Eu acho que estão, enfim, medicina também, enfim. A vida é sofrimento porque em psicologia cognitiva isso se chama adaptação hedônica. Nós estamos aqui sentados numa cadeira confortável, tomando um café. Supondo que o seu café fosse o melhor café do mundo, uma marca espetacular. Primeiro dia que você ia tomar, você ia dizer, nossa, que café bom. Segundo, café bom. Terceiro, café. Ia ter o mesmo gosto do café popular que se compra por, sei lá, R$10 no centro, para você. Adaptação hedônica. Essa cadeira confortável, no primeiro dia, dizer, nossa, que maravilhosa. No segundo, ia dizer, é uma cadeira. Então, o que a gente tem perde o sentido no sentido de gozo, de prazer. Eu tenho aquilo,
Eu quero uma casa nova. Eu consegui a casa nova, primeiro dia, que maravilha, que maravilha, que maravilha, daqui a pouco é só uma casa. E aí surge um novo desejo, uma nova vontade. Eu quero reformar a casa, eu quero uma coisa diferente. Aí você vai atrás, um novo café, um melhor café. Você pega esse café, assim que você tem, ele já vira o gosto de um café normal e você tem um novo desejo. Um novo desejo. Então, como diz Lacan, nós somos seres desejantes, incompletos, sempre desejantes, né? Vindos de uma incompletude. Então a vida é sofrimento porque você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. Adaptação hedônica porque se a gente ficasse satisfeito com o que a gente tem, a gente estaria em cima de uma árvore comendo banana, que nem um macaco. Não teria evoluído no sentido de construir coisas, num sentido darwiniano, é evolutivo a gente sempre querer mais. E a natureza está pouco se importando se a gente vai ser feliz ou não. Então, os estoicos olharam para isso, ou toda a filosofia, desde Platão, olhou para isso e disse, isso é uma cilada. Porque nós nunca vamos estar satisfeitos, merda acontece, daqui a pouco nós temos perdas, a gente sofre ou pelas perdas, ou sofre por não ter o que a gente quer. Aí a gente vai em busca do que a gente quer, no momento que a gente quer, cria-se um novo desejo, a gente sofre por não ter esse novo desejo. Então, isso que eu quero dizer com a vida é sofrimento, ok? Evidentemente que a vida tem seus prazeres e seus momentos bons. E aí a resposta, a meu ver, para a vida é conexão, que é uma das necessidades emocionais, inclusive está estudando no teu doutorado. Né? Conexão. Eu acho que a conexão, o amor, em um sentido maior, ele salva essa selvageria que é a vida. Né? Mas só para deixar claro qual a visão filosófica sobre o sofrimento. Né? Aí, vamos trazer para a questão estoica. Qual a pergunta que tu fez? Como o estoicismo ele realmente aborda as questões de emoção, sofrimento e adversidade, até porque a gente já havia falado, né? Como muitas vezes o frio se associa estoicismo com o frio, racionalização e não conexão. O propósito é passar pela vida com um suave navegar, sofrer o menos possível. Mas isso não significa desapego, seja emocional, seja material. Que é o que eu estava falando ali no início do podcast. O cínico, sim. O cínico vai viver no barril e dizer, dane-se tudo e todos. Eu vou viver aqui que nem um cachorro. O estoico, e isso é pouco falado aqui, ao menos no Brasil, não sei fora, ele tem um termo que se chama cláusula de reserva. Que é o seguinte, Marco Aurélio era imperador. Marco Aurélio comia banquetes. Marco Aurélio fazia sexo com lindas mulheres ou homens. Ele não abdicava disso, mas ele tinha uma cláusula de reserva. Eu vou usufruir disso o máximo que eu posso, mas, e esse é o mais importante, sabendo que não é meu. Que a qualquer momento eu posso abrir mão disso. A qualquer momento eu posso perder isso. Isso é como se fosse uma espécie de amortecedor, onde tu prevê que esse cenário vai acontecer. Tu tem que exercitar todo dia. Isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Então, isso gera um efeito também de compaixão para o momento presente. Talvez até uma questão de conexão maior com o momento, né? Perfeito, perfeito. Que é o que os estoicos vão chamar de memento mori. Lembre-se que você é mortal, que você vai morrer. Se tu tá ok com a ideia de que tu vai morrer, e pode ser a qualquer momento, que o sol estourou e daqui a 8 minutos ou um dia tu vai morrer, bom, tu sabendo que tu vai morrer amanhã, tu vai aproveitar bastante hoje, ou vai tentar. E tem até é até interessante, né, a gente pensar na cultura pop e pensar nessa questão. Quantos filmes a gente já viu de tu tem 24 horas pra viver, o que tu faz com essas 24 horas? Ou tu tem 1000 palavras pra falar e depois tu não vai mais falar mais nada. Então, eu me lembro daquele filme do Ed Murphy. Então, querendo ou não, a importância que a gente dá na medida que a gente entende que a gente vai perder. E daí isso sempre me lembra de uma citação, eu não me lembro de quem é, mas um autor, ele diz, se tu pensar na tua morte 5 vezes por dia, todos os dias, tu vai viver uma vida boa. Faz sentido? Para Montaigne, que era um estoico, ele escreveu um livro muito legal chamado Os Ensaios. Ele tem um ensaio que é sensacional, se a pessoa quiser, você que está assistindo, você telespectador, querido telespectador, que estiver assistindo, quiser procurar no Google lá depois, ou qualquer outro mecanismo de busca de sua preferência. Spotify, YouTube. Filosofar é aprender a morrer. Como filosofar é aprender a morrer, de Montaigne. E essa é a ideia. Né? Se você está ok com a ideia da perda, você aprecia mais o presente. Mas voltando à questão, é perfeita a tua colocação.
Voltando à questão, como eles se relacionam, do termo estoico ser frio, essa cláusula de reserva é a diferença. Se relacione, ame, se conecte, goze o momento. Não faça que nem o Diógenes que vive num barril, Uhum. sem ninguém e não tá nem aí. Segundo os estoicos, tá? São linhas distintas. Sim, cinismo e estoicismo. Cinismo e estoicismo. Os estoicos dizendo para os cínicos, não faça que nem Diógenes. Então, se conecte com sua esposa, ame sua esposa, beije sua esposa, faça amor com sua esposa, tenha filhos. Mas saiba que eles não são seus. Lembre-se, todo Epíteto tem uma passagem, depois que ele é, vamos dizer assim, liberado por ser um escravo educado, onde ele coloca, ao beijar o seu filho à noite, beije, diga eu te amo, e agradeça dizendo que bom que nós tivemos esse dia de hoje. Amanhã pode ser que eu não esteja aqui nem tu. Uhum. Isso traz... Ai, que horror! Não, isso traz, se bem elaborado, é que não pode parar no caminho, né? O ansioso, ele para no caminho, diz, ai, que horror, eu não quero nem pensar nisso. Se você vai até o fim, a filosofia vai até o fim. Dizer, se eu aprender a morrer, eu vou aprender a viver, como tu trouxe. Então, se eu souber que não tem amanhã, eu aprecio hoje. Então, eles se conectam com as pessoas. É uma questão relacionada a amor, a afeto, mas saiba que isso é da natureza. A ideia de natureza dos estoicos Deus para estoicismo é natureza. E a natureza ela tem uma certa ordem. Então você vê lá tem uma minhoquinha, aí o passarinho come a minhoquinha, aí vem o gato e come o passarinho, aí vem um bicho maior e come gato. Gato é um exemplo ruim que as pessoas têm gato em casa, né? Um gambazinho que ninguém tem em casa, se apega menos. Aí vem um bicho que come o gambazinho, aí vem outro bicho que come outro bicho, e aí vem um vírus que pega e te... Tem um ciclo. Tudo encaixa na natureza. E daí entra até naquelas questões que vamos falar, por exemplo, de física, né? Que na verdade é tudo um caminho eterno para gasto energético, de uma certa forma. Ok. E o que nós somos? Matéria. Uhum. A gente, para os estoicos, nós fazemos parte dessa natureza. Uhum. E o destino, quando o estoicismo diz aceite o destino, é aceite que você vai morrer e virar matéria e você vai virar alimento da minhoquinha, que vai ser comido por o passarinho. Uhum. E isso é o seu propósito em um determinado grau. Então, isso foge do nosso controle. O que está no nosso controle é viver o dia a dia da melhor maneira que a gente pode. Se apegando, amando, tendo sentimentos, mas sabendo que tudo é matéria. Nada está no nosso controle. Está no nosso controle a ação a cada momento e como que a gente interpreta os eventos. Então, para desmistificar um pouco essa ideia da frieza histórica, a cláusula de reserva eu acho que vem para consertar isso, sabe? De certa forma. E o que tu acredita, assim, que aconteceu que houve talvez essa comparação até um pouquinho injusta, pelo que tu tá me falando aqui agora, dessa racionalização e essa desconexão com as emoções por parte do estoicismo? Aí eu acho que também se conecta com a tua duas coisas. A primeira é a não leitura dos textos originais. Tá. Né? Uhum. É tipo a gente no alto da nossa ingenuidade quando começa uma faculdade de psicologia criticar Freud. Pergunta, já leu Freud? Nunca li Freud. É o efeito do Dunning-Kruger, sabe? Aí tu diz assim, pô, mas primeiro lê o cara para depois tu criticar e dizer o que tu acha. Então eu acho que é a não leitura do texto original, porque está nos textos originais. Uhum. Então aquele telefone sem fio do que é passado. E aí é passado muito essa ideia do indiferente, porque eles chamam tudo que foge do controle de indiferente. Como uma maneira de chocar mesmo, de dizer, se eu vou morrer ou meu filho vai morrer, foge do nosso controle, eles dizem, é indiferente pro universo, e eu faço parte do universo. Só que isso pode ser interpretado de que, nossa, ele é indiferente à morte do filho, que homem frio. Não é isso. Uhum. Entende? Talvez esse pontinho assim da não leitura dos textos originais. E a outra coisa que eu acho que se conecta à tua pergunta de por que é tão popular é que muitas vezes o pessoal distorce um pedaço da teoria porque vende bem. Uhum. Vende bem tu ser um homem de ferro imbatível. Claro. Na ideia de que eu não me abalo com nada. Então, o pessoal faz vídeo mais focado para esse aspecto e eu acho que vai por ali. Tá? Mas Sim. é mais um mito do que qualquer outra coisa. Sim, porque, de novo, né? O estoicismo ele não nega que a gente vai ter as emoções, como tu mesmo falou. E daí é da gente se pensar. É aquilo, poder. É que nem quando a gente vai pegar um artigo, a gente não faz. Quando a gente pensa em prática baseada em evidência, a gente não faz uma prática baseada em artigo. Né? É um método de raciocínio clínico para tu tomar uma decisão. Uhum. Então, tu não tá também fazendo filosofia a partir de um texto específico, cortado Perfeito. e recortado, ou o videozinho de
sei lá, 30, 40 segundos que tá no Instagram, por exemplo. Que nos emburrece, né, hoje em dia, que desce a régua. Sim. E, e daí, pensando nisso, né? Pensando em emoções realmente e sensações e sentimentos que todos nós experienciamos, né? Quando a gente pensa assim, muitas vezes, até fazendo esse link com rede social, a gente acaba tendo muito a questão de comparação social, né? A rede social a gente sabe que é um ambiente que promove comparação social, mesmo que a gente não tente, é algo às vezes quase Por osmose. quase inato, assim. A gente tá vendo, a gente tá se comparando, e daí, se for pensar. É algo inato do ser humano. Não, a E comparação faz aí, parte, né? o que não é, talvez é demais pro nosso cérebro, é a gente ver 200 pessoas por minuto no Instagram fazendo coisas e a gente vai se comparar essas 200, né? E daí tem até alguns estudos e alguns ensaios e alguns artigos sobre que o problema da comparação social, e quando a gente pensa em termos evolutivos, é que a gente estava programado a conviver com mais ou menos 30 famílias, né, dentro da evolução. Um grupo pequeno. Se tu for ver, tu pode seguir literalmente milhões de pessoas no Instagram por dia, no TikTok. Então, é um ciclo meio sem fim. Sim. Ele é interminável. Mas como que a gente pode pensar até dos ensinamentos estoicos para poder pensar sobre autogentileza, né, um olhar mais autocompassivo e de gratidão conosco quando a gente pensa nesse ambiente, às vezes, de rede social e de comparação? Eu acho que a resposta estoica seria trazer de novo, tudo para ele se resume, isso eu acho legal, e por isso que também vende bem, apesar de bem verdadeiro, não digo vende bem no sentido marqueteiro, trazer para a dicotomia do controle. Né? Se eu olho para um colega meu psicólogo, que sei lá, tá fazendo sucesso, ou tá feliz, ou tá casando, ou qualquer coisa do tipo, e eu não tô, e de alguma forma eu gostaria de ter aquilo, tu pode trazer para a dicotomia do controle e dizer o que eu posso fazer para tentar ter um pouco daquilo. Né? Seria a resposta estoica. Mas eu faço um grande parênteses aqui, porque essa questão das mídias hoje, se tu me permite entrar Claro, nisso vai lá. um minuto, porque ela não tem defesa, né? A não ser que tu não use. Essa questão que entra por osmose, da comparação, dos filtros, de como as pessoas se vendem, né? Porque ela vira marketing, ela vira venda, as pessoas estão vendendo assim, né? Sim, tanto que vamos daí. E isso não é uma crítica, mas é uma verdade, é um fato. Quantas pessoas falam do Instagram pra gente poder pensar no funil de venda de X produto no Instagram? Muitas pessoas falam sobre isso. Ou quantas pessoas colocam, hoje eu tô meio indisposto, hoje eu estou com dor de barriga, hoje eu discuti com meu namorado, hoje eu tô com chulé. Zero pessoas colocam isso. Muito pouco. Então a gente compara o pior da gente com o que a gente acredita que sejam os outros, mas na verdade é mentira em algum grau. Mentira no sentido de distorção, de filtro, de venda de um produto. E isso é que nem um outdoor. Se você está dirigindo na estrada, você vê um outdoor da Coca-Cola ou da Pepsi ou qualquer refrigerante da sua preferência, né? Isso entra na sua cabeça. Queira você queira ou queira você não queira. Né? Não tem defesa. É informação. Não tem defesa. E nosso cérebro automaticamente, porque justamente falou, está programado para viver num nicho menor. Se comparando a um monte de pessoas, ele não vai conseguir fazer essa distinção. Isso é falso. Isso... E talvez o que a gente possa fazer é nós, como o que está no nosso controle, o pensamento alternativo, dizer, ok, isso é propaganda, isso é publicidade, a vida do fulaninho não é tão boa assim, etc. Para tirar o peso também. Né? De entender, eu acho que entra nisso, né, da gente poder entender quão editado é essa vida. E ter essa clareza E óbvio que é difícil, porque, de novo, tu pode ficar tão inserido nisso que é difícil. Por exemplo, até mesmo aqui, nós dois aqui falando, e daí é possível e é compreensível que talvez alguém se compare, eu nunca tinha pensado nisso de tal forma, e daí tem o cenário X. Bom, mas de novo, tudo é editável. Tudo está sendo editado de alguma maneira e está sendo proposto por uma determinada razão e tem uma intenção por detrás, né? Perfeito. Eu vou dizer uma coisa, se vocês quiserem cortar, depois vocês cortam. Mas eu digo para os meus pacientes. Agora a gente não vai cortar? Mesmo. Beleza. O cocô de todo mundo fede no banheiro, tá? Ninguém caga rosas. Verdade. Ninguém caga rosas. Então, tu que é um excelente psicoterapeuta, quando
Todo mundo tem problemas. Todo mundo. Empresário, médico, cara que tá desempregado, eu, tu, minha namorada, todo mundo tem problemas e dificuldades. O cocô de todo mundo fede no banheiro. A questão é que o Instagram é como se fosse uma espécie de bom ar ali. Aquele spray do cheiro bonito. Talvez pensar nisso ajuda a diminuir também essa barreira. Mas isso aqui o Fernando falando. O estoicismo traria para a dicotomia do controle. Do tipo, Perfeito. o que eu controlo? Meu pensamento alternativo, que é talvez esse que a gente está comentando aqui, de isso aqui é mentira, ou isso aqui é aumentado. E o meu comportamento. Bom, se eu quero ter esse carro que esse cara tem, se eu quero viajar para esse lugar que esse cara viajou, embora seja distorcido, embora o cara pagou em 36 vezes a parcela do negócio lá, né? Nem tinha dinheiro e foi lá para as Maldivas para fazer que nem a Anitta, sei lá, bom, tá no meu controle eu tentar ganhar dinheiro, eu trabalhar, eu acordar mais cedo, isso gera uma certa motivação. Seria por aí, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque, de novo, é muito fácil a gente entrar nesse lugar de autocomparação, autodepreciação e autocrítica. E como é que a gente pode pensar assim? Talvez até extrapolando o estoicismo, a gente não precisa pensar no estoicismo, mas como tu pensa que a gente pode tentar colocar um pouquinho mais de autocompaixão, principalmente nesses contextos, e poder pensar até na filosofia, como que a gente poderia pensar em autocompaixão para o nosso cotidiano? Uma coisa que eu trago para os meus pacientes, tanto de ler da filosofia, principalmente daí aqui falando de Schopenhauer, da minha própria experiência, das experiências das pessoas que eu conheço, amigos, familiares, ou da experiência dos pacientes, que todo mundo viveu sua guerra particular na infância. E aqui não criticando os pais, né? Mas todo mundo em algum grau teve algum aspecto de dificuldade na sua infância, na sua criação, que deixou cicatrizes, que deixou marcas, que nós vamos chamar em terapia de esquemas iniciais desadaptativos, dores, traumas, dor de crescimento, enfim, né? Cada modelo traz um nome, mas todo mundo é alguém ferido que lutou uma guerra. Algumas guerras maiores, outras menores, certo? Mas eu vejo o ser humano no sentido adulto. Sabe aquela série Walking Dead? É uma coisa meio antiga, né? Tem umas 37 temporadas, então deve ser lá dos anos 2000, que todo mundo é meio zumbi. Então, se tu olha para as pessoas, é um sem uma orelha, é um mancando, é um com uma ferida aberta no peito. Todo mundo tem as suas, sabe? Todo mundo viveu uma guerra particular. E eu acho que... Por quê, né? Só fazendo um porquê uma guerra particular. Porque nós temos necessidades a serem supridas na nossa infância e nossos cuidadores não vão conseguir dar essas necessidades. Principalmente numa dose qualitativa de conexão, sempre vai faltar um pouco. Claro que vai de um extremo de abuso, negligência e violência a não dizer eu te amo e não brincar com a criança. Claro. Mas tudo isso deixa marcas. Né? E todo mundo vai sofrer essas marcas porque antes precisava de uma tribo para criar uma criança. Eram 8, 9 pais, 8, 9 mães numa tribo de 20 pessoas criando uma criança. Quando um saía para caçar, tinha 4, 5 pais reservas. Todos eram pais e todos eram mães. Hoje são 2, quiçá um, que tem que trabalhar 8, 10 horas por dia e a criança fica ali e tal, vai para lá, vai para cá. Fora os traumas e as feridas que os próprios pais têm. Então, não é culpando os pais, é o que é. Nosso mundo não é projetado para conseguir dar uma infância saudável para uma criança, infelizmente. Né? Então, todo mundo vai viver uma guerra. Sabendo disso, todo mundo vai ser meio Walking Dead na vida adulta. Todo mundo vai ter suas dificuldades, que a gente chama de estratégias compensatórias. Um vai ser mais tímido, no sentido ansioso em falar em público. O outro vai ser e vai ter obsessivo. O outro vai ser narcisista. São estratégias que as pessoas lidam para lidar com as coisas. E se a gente olhar, dizer, não sou só eu que sou quebrado, todo mundo é um pouco quebrado. Eu acho que isso é uma forma realista de ver as coisas. Não é dizer não tem nada de errado comigo. É dizer tem tudo de errado com todo mundo. Logo não tem nada de errado comigo. Porque é humano ser imperfeito, é humano ser problemático, vamos dizer assim. Cada um tem o seu grau. Um mais obsessivo, outro mais ansioso, outro mais narcisista, o outro menos. Tudo faz parte, tudo é humano. Né? Nada que me é humano me é estranho, como diria Terence. Né? Então, eu acho que isso traz um pouco de compaixão. E isso vem de Schopenhauer, da ideia de que todo mundo é meio zoado mesmo.
talvez seja a minha resposta para essa pergunta. E eu acho que é muito legal, porque eu acho que isso já linka com um outro ponto que que eu gostaria de estar conversando aqui contigo, né? É sobre budismo, né? Eu acho que a gente começou falando de estoicismo, mas a gente falou até vamos falar assim, desse crossover aí de filosofia oriental, ocidental, e a gente sabe que a filosofia ocidental tem muitos escritos e muitas coisas muito antigas aí que a gente também vem bebendo, né? E tanto no estoicismo quanto no budismo a gente entende que há um grau de impermanência nas coisas. Como é que a gente pode pensar isso na nossa vida e na nossa prática? E também se tu puder explicar um pouquinho mais sobre esse conceito de impermanência, acho que seria bem interessante. Tá. Essa é uma pergunta bem interessante, não que todas as outras não sejam, porque é o seguinte, impermanência, né? Vamos lá. Uhum. Aquela ideia do rio que flui, né? Nós nunca pisamos duas vezes no mesmo rio. Se você sai do rio e entra, já é outro tipo de água que está passando ali, né? Quem tem um filho sabe o que eu estou dizendo. O filho tem uma semana de vida diferente de 1 mês, 2 meses, 5 anos, 10 anos, 12 anos, aquilo nunca mais volta. O relacionamento nunca mais volta. As coisas fluem, certo? Cada dia, embora da maneira como a gente tenta, assim também prever que o sol vai nascer, é único. Cada dia é único, a gente só não o percebe, né? Então isso é a impermanência da vida, de certa forma, né? E aí a filosofia oriental vai trazer muito o que a gente conversou um pouco aqui da ideia do desapego, que é o que os estoicos falavam da ideia do ciclo da natureza. Nada é permanente, tudo flui, certo? Um dia você vai morrer, você vai virar matéria e tá tudo certo, vamos aceitar isso. A vida é passagem, cíclica, e aí cada um vai trazer uma interpretação. A vida é passagem, cristianismo, etc. Todo mundo traz um pouco essa visão, né? Seja na religião, seja na filosofia. Mas para nós seres humanos, na minha opinião, o máximo que a gente consegue fazer é exercitar isso diariamente para trazer um pouquinho essa lembrança de provar o gostinho do presente. O que eu quero dizer com isso? Tem uma passagem do livro O Idiota, do Dostoiévski, que isso aconteceu de fato com ele. Ele foi sentenciado à prisão na Sibéria, né, por participar lá de uns jornais, de umas coisas que eram contra o governo da época. Só que os caras meio que pregaram uma peça pra ele. Parece que eu vou trazer pro assunto, tá? Vou ilustrar. Eles levaram ele, antes de levar pra Sibéria, eles colocaram ele num poste, como se fossem fuzilar ele. Ele e mais outros, dizendo assim, ó, tu vai ser morto. E aí levaram ele 1 minuto até esse poste, tava lá, passou por uma igreja de carroça, chegou nesse poste e iam fuzilar ele. Só pra sacanear com os caras, uma tortura mental. Né? Sacanear é uma palavra fraca, né? Sacanear é quando eu dou um tapinha nas tuas costas sem tu ver. É uma tortura, né? E aí não matavam o cara e depois levavam eles pra Sibéria. E nesse relato que tem no livro Idiota, que de fato Dostoiévski passou, mas ele coloca na história como se fosse do personagem, ele diz que sabendo que ia morrer daqui 1 minuto, tudo ganhou um brilho excepcional na vida dele. Então, ele estava lá andando na carroça e ele viu uma igreja com uma abóboda dourada e ele disse, nossa, que coisa mais linda. Ele viu anjos naquela abóboda. Aquele minuto durou horas para ele pensou no pai, pensou na mãe, pensou na vida, respirou o ar, tinha um ar puro que entrava, tudo era assim angelical, sabe? Aquela coisa você só tem tantas palavras quais que você vai dizer que tu disse, né? Eu me lembro da música, acho que é do CPM 22, 1 Minuto para o Fim do Mundo, né? Podia ser o título do livro dele, 1 Minuto para o Fim do Mundo, né? Daí ele ia ser sentenciado e não foi. E aí no livro continua a história e o cara diz, nossa, então essa foi uma experiência que mudou sua vida, agora você aprecia a vida e tal. Ele diz, cara, não, depois que isso passou, voltou pro ciclo de eu olhar para aquela igreja e dizer, só uma igreja, eu tô com pressa, eu tenho coisa para fazer. E isso é legal. Então o conceito de impermanência é essa ideia. Nada é fixo, a gente não pisa no mesmo rio 2 vezes, aproveitar cada instante. Só que isso pro ser humano, e aí Schopenhauer, é impossível. A gente não consegue ficar no momento presente. A gente pode treinar, fazer isso conscientemente como um exercício. É tipo musculação. É como que a gente vai falar do mindfulness, por exemplo. Mindfulness, mas é musculação. Se tu deixar de fazer musculação, teu músculo volta e fica ali murchinho. Se tu fizer, tu fica com o bíceps grande. Tô levantando halter, mas tu tem que levantar todo dia. Ou 3 vezes por semana. Só que 3 vezes por semana não tem o mesmo efeito todo dia. Se tu parar 1 mês,
volta. É tipo isso, porque a gente não é feito para ficar. Nós somos animais que isso é a maldição e isso também é bom, né? A gente consegue se É uma projetar para o faca futuro, de dois gumes. projeta para o futuro e remoe o passado. A gente não consegue ficar no momento presente, porque a gente tem consciência, os outros animais não têm. Então, o que Dostoiévski traz isso é impossível de ser feito. Eu digo isso para a gente não se penalizar, né? Na ideia de, nossa, gente, eu não... É muito comum, e aí Proust vai trazendo Em Busca do Tempo Perdido, ele tinha uma avó, que ele amava a avó, mas ele estava na pré-adolescência, e ele se interessava muito mais pelas menininhas Uhum. do que pela avó. E a avó diz, vem cá, vamos tirar uma foto. Ele diz, não quero tirar foto contigo, não me enche o saco. Ia lá querer ver as menininhas. E depois, mais tarde, ele soube que a avó estava doente. E a avó não tinha falado pra ele. E a avó queria aproveitar. Só que poupou dele pra dizer, eu tô doente, tô morrendo. E a avó morreu. E ele diz, nossa, como eu fui idiota, como é que eu não aproveitei aqueles momentos com minha avó? O que acontece, né? Quando a pessoa morre, a primeira coisa que a gente diz, puxa, eu queria ter passado mais tempo com essa pessoa. Só que o que eu quero tirar é o peso disso. Porque isso é muito comum. Uhum. Tu não vai ficar o tempo inteiro dizendo, nossa, peraí, vamos parar o podcast agora que eu vou ligar pro meu pai e dizer que eu amo ele, porque pode ser que ele... Peraí, vou ligar pra minha mãe também. Peraí, para tudo e dá um beijo na tua namorada que tá ali fora. A gente não funciona assim, a gente tá aqui focado numa conversa. Talvez não seja a coisa mais importante das nossas vidas, em termos de conexão, mas é o que a gente tá fazendo agora e tem algum significado. Entende? Então, pra tirar o peso de, eu tenho que aproveitar o momento presente a todo isso, a gente consegue exercitar, quase como se fosse academia. E não precisa ser nem 40 minutos por dia. 5, 10 é o suficiente. É mais ou menos assim que eu vejo essa visão, sabe? Tem essa questão do rio que corre, mas nós não precisamos nos culpar por não conseguir congelar o tempo ou aproveitar tanto o presente, sabe? Faz parte do ser humano. E até da gente entender, porque o próprio conceito de impermanência, ele traz isso, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Que vão ter momentos que vão ser muito bons, vão ter momentos que vão ser muito ruins, mas daí é aquela velha história. No final das contas, por mais simples que seja, é que tudo passa. Literalmente, tudo passa. E na medida da gente poder entender que se tudo passa, então no momento que eu tô feliz, dentro do possível, vamos curtir ali o que tá acontecendo ali. Porque isso vai passar. Eu me lembro muito do momento... de uma entrevista do Tom Hanks. O Tom Hanks é o Tom Hanks, né? Então daí o Tom Hanks, ele tá falando se ele tivesse que dar um conselho pra ele mais jovem, qual ele daria, né? E daí ele olha e ele fala assim, sabe esse momento que tu tá te sentindo o cara? Ele vai passar. Ele passa. Sabe esse momento que tu tá te sentindo um lixo? Ele vai passar. Então ele fica falando, né? This too shall pass, this too shall pass. Justo. No sentido de, sim, tudo passa. E daí eu acho que entra muito na questão desse desapego. E daí vem uma outra coisa que fica na minha cabeça. Qual é a diferença desse desapego que a gente tá falando aqui agora? Que parece que a gente tá pensando num desapego mais saudável, dentro do que a gente pode considerar saudável, de um desapego e de um desligamento ou entorpecimento das emoções, que às vezes as pessoas podem acabar lendo e entendendo essas filosofias por essa lente. Aí é a diferença entre Schopenhauer e Nietzsche. Nietzsche, para não usar uma palavra forte, se inspirou, para não dizer copiou, muita da sua filosofia em Schopenhauer. E claro, Schopenhauer de outros, como Kant. É que nem aquele livro, né? Hobby que nem um artista. Tem uma frase que diz, depois de Platão tudo é nota de rodapé. Então assim, qual que é a diferença entre Schopenhauer e Nietzsche, para responder a tua pergunta? E aí trazer para a psicoterapia, e isso eu acho interessante de ver na filosofia, porque eu acho que muda um pouco a resposta na psicoterapia também, tá? Que é assim, que a gente está acostumado muitas vezes a ver na psicoterapia determinados estilos de enfrentamento como patológicos, e a gente tem que ter o cuidado de dizer patológico para quem? Para o que eu tô olhando, ou para o paciente que, se ele tá ok com isso, todo o DSM, né, o DSM é o manual nosológico que traz os transtornos mentais, ele tem um critério dentro de cada transtorno, que é o D ou E, que diz, isso só é um transtorno se causar sofrimento. Sim, para né? o paciente. E precisa ser contextualizado, né? Contextualizado. Então, puxando para a filosofia.
Abrindo várias janelas, mas espero que esteja dando para entender. Nietzsche vai dizer o seguinte: para todos os filósofos, de forma unânime, a vida é, em algum grau, muito grau, sofrimento. Essa coisa do eu tenho, eu perco. Eu tenho, eu perco. Eu tenho, não tem mais graça, eu vou atrás de algo novo. Eu tenho, não tem mais graça, eu vou de algo novo, né? A vida é isso. Nietzsche vai dizer: o barato da vida é tu se jogar no abismo. Vai, consome a vida. Te joga. Tem as alegrias que tu tiver. E o lado oposto dessa mesma moeda, que a alegria é a tristeza. Tu vai ter a alegria de ter e depois tu vai ter a tristeza de perder. Mas isso que tu tem que fazer da tua vida. Que é o amor fati. Ame o destino. Ame a montanha-russa que é a vida. Não te omite. Te joga. Para Schopenhauer, que vem antes, ele viu que a vida é uma cilada, nesse sentido de que a vida é sofrimento. E, infelizmente, também tem outro componente disso, que é as felicidades não são sentidas na mesma intensidade que as tristezas e as dores. Até evolutivamente. Evolutivamente falando. E faz muito sentido. Evolutivamente. O cara que era cagão e tinha medo sobreviveu porque não foi na moita e o tigre não pegou ele. Uhum. Né? Então, o medo, a tristeza, elas têm um peso muito mais significativo do que um contentamento, uma alegria ou qualquer coisa do tipo. Sim, é a lógica de evoluir, né? De A sobreviver. lógica de evoluir. É pela dor. A dor nos faz evoluir. Isso não é legal para essa alma que está aqui ou essa que está aí. É porque, pô, é pesado. E Schopenhauer diz: quem tem dúvida disso, observe um animal comendo outro animal. Quem que tá... Compara a alegria ou a felicidade do animal que está se alimentando, que está tendo um desejo saciado. Ele estava com fome, não tinha, foi atrás desse desejo, conseguiu, e está comendo um animal, com a dor do animal que está sendo comido. Qual que é maior? Evidentemente a dor do animal que está sendo comido. E o mundo para eles é isso. Né? Aí, papo bom, alegre. Leve. Leve, tranquilo. Aí, a ideia do Nietzsche é: bom, é isso, te joga, aproveita, consuma a vida. Consuma a vida. Tanto que ele tem aquela ideia de se um demônio te visitasse, etc., dissesse que tu quer viver a mesma vida nos mesmos detalhes, etc. Essa vida que tu tá tendo agora, tu gostaria de viver por toda a eternidade, repetidas vezes. O ponto dele é que tu consiga dizer que sim. Eu me aventurei, me apaixonei. Nossa, eu tive currículo aqui. A ideia de Schopenhauer, que é a qual Nietzsche rompe, porque essa ideia toda de vida é de Schopenhauer, não é de Nietzsche. Nietzsche só deu um finalzinho diferente. A ideia de Schopenhauer é: a vida é sofrimento e eu não quero viver. É melhor não viver. A vida é uma grande cilada. Porque ou eu sofro sendo desejante de algo que eu não tenho, ou quando eu tenho algo, eu sofro por aquilo não me interessar mais, crio um novo desejo. Então a vida é uma grande cilada. Eu vou ficar quietinho no meu canto. Eu não quero nada com ninguém. Ele tinha um poodle, que era um cachorro, que ele dizia que o cachorro é o melhor companheiro que tem. Né? É que quem dera os humanos fossem tão transparentes quanto o cachorro, que tem um rabinho abanando as suas emoções e tal, sinalizando, né, de uma maneira autêntica e genuína. E ele disse: eu não vou viver, eu vou ficar na minha. Ele não se relacionava, ele era um velho ranzinza. E nisso que Nietzsche vai dizer: tu está sendo covarde. Tu tem que te jogar no abismo. Embora Nietzsche não se jogou no abismo, ele vivia isolado lá no meio dos Alpes. Então, assim, ele não pregou muito o que ele disse, mas ok. A filosofia dele é interessante. Então, são dois caminhos opostos, trazendo para a psicoterapia. A minha visão, né? A gente pega um paciente, daqui a pouco tem um estilo de enfrentamento evitativo, protetor desligado, ou qualquer coisa que a gente chame na terapia do esquema, alguém que não se conecta muito com essas emoções. Fica nessa lógica meio anestesiado. Meio anestesiado, não sinto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para avaliar se o paciente está ok com isso. Porque não deixa de ser uma escolha quase que filosófica de como que eu quero viver a vida. É que acho que entra também naquela questão, Fernando, que a gente precisa sempre, que ao menos é uma das coisas que a gente sempre leva em consideração, é o grau de consciência que a pessoa tem sobre esse funcionamento. Isso, esse é o ponto. Eu acho que a psicoterapia é a pessoa entender o seu funcionamento. E o que ela vai querer fazer com isso não é problema nosso. Ela escolhe o que ela quer fazer com isso. Ela tem que entender como que ela opera. Ah, ok, eu entendo que eu sou desligado porque na minha infância foi muito doído e tal, então eu preferi me desconectar da vida. Tá. Tu queres agora tentar se conectar ou tu prefere continuar? Isso é uma escolha do paciente. Ah, mas ele podia estar gozando muito mais a vida. Não é problema nosso. Eu não fiz todas as posições que tem no Kama Sutra. Deve ter posições incríveis lá. Mas cada um goza conforme consegue
com as posições que gosta. Não sou eu que vou dizer faça essa posição, porque é assim que você tem que viver a vida. Aí a gente já tá entrando numa questão muito normativa de dizer isso é o certo. Tu é muito evitativo, vem mais pra cá. Tu é muito expansivo, vem mais pra cá. Tu é muito narcisista, desce um pouco. Letra D ou E do SM. Causa sofrimento para a pessoa quer. Então, tu matou a charada. É mostrar pro paciente o seu funcionamento. E ele escolhe o que ele vai fazer com isso. Eu acho que mais ou menos é por aí, sabe? E aí eu gosto de um conceito da psicanálise, que é de sublimação. Eu pegar o meu jeitinho esfacelado, Walking Dead, zumbi que eu sou, e achar um lugar onde eu consiga colocar isso no mundo. Nós estávamos falando do tênis. Um dos participantes da partida, o Djokovic, embora ele tenha perdido, ele tem 24 títulos de Grand Slam. Isso é uma coisa absurda. Ele é o o maior jogador da história do tênis. Então, vai ter suas discussões, mas em sim. termos de título. Em termos de Grand Slam, entre os top sim. 3. Em termos de top 3, tá? Desde os 6 anos de idade ele joga tênis. Ele faz isso, sei lá, 8, 10 horas por dia. Se não, jogando, estudando. Ele diz que ele faz academia, ele faz yoga, ele faz meditação. Tudo voltado para o tênis, para ter elasticidade, etc. Ele faz uma dieta toda especial, onde ele não come nada que infla, ele não bebe água gelada. Tem que ser água numa determinada temperatura, tudo para ele performar melhor no tênis. O que é o tênis? Eu pego uma raquete e eu bato a bolinha nessa raquete tentando acertar um quadrado do outro lado de uma rede. O que tu fez da tua vida? Eu fiz isso. Eu peguei a raquete e fiquei jogando a bolinha pro outro lado. Se viesse um ET na Terra e dizer, nossa, esse cara é maluco, interna, retardado. Tem coisas mais interessantes pra tu fazer da vida do que tu ficar batendo uma bolinha numa raquete. Mas ele sublima com certeza ele é perfeccionista ou obsessivo. Difícil não ser, pra ter o grau de disciplina que ele tem. Não posso dizer, né, eu não sou psicólogo do Djokovic, mas com certeza ele tem um grau de obsessividade bem alto, tá? Isso é patológico? Depende. Aí que tá, pra ele não é. Ele conseguiu sublimar. O que é sublimar? Eu pego o meu jeito de ser do mundo e coloco no mundo. E é questão contextual, né? Então, exatamente isso. Contexto. Eu preciso ser visto, eu preciso ser falado, vai virar professor. Vai virar cantor. Vai virar atriz de novela. Aí todo mundo olha pra você, fechou todas. Você é um histriônico feliz. Entende? Eu preciso ter status e poder. E a pessoa busca uma profissão que dá status e poder. Nossa, é um grande médico, usa aquele jaleco, um grande advogado, usa seu terno. Tá tudo certo. Se não causa sofrimento pra pessoa, está tudo certo. Como tu matou a charada? Desde que ela tenha consciência do seu funcionamento e por quê, ela escolhe qual caminho que ela vai ter. E cada caminho que ela vai ter, como a gente viu em Schopenhauer, não vai ter suas dores. Então o paciente escolhe o caminho sabendo quais são as alegrias e as tristezas daquele caminho. E só. A gente não mexe ali dizendo, não, isso aqui é patológico, o certo é ser esse meio aqui, né? A gente vai pra... Cada um é cada um. E eu acho que entra algumas coisas aí importantes, né? É aquela coisa que faz sofrimento pra mim, ou pros outros também, né? A gente sempre tem que avaliar com essa questão ali, obviamente, né? Claro. E quando a gente pensa existe o contrato social, né? Não posso fazer mal pro outro. Exato. E a gente precisa pensar, né? Quando a gente tá falando também desse desligamento, entorpecimento, às vezes a gente vai fazer o contrabalanço com o equilíbrio, né? De estar conectado e tudo mais. Eu gosto muito de falar, às vezes, para os meus pacientes que equilíbrio, ele não é o mesmo equilíbrio para todo mundo. Ele é desequilibrado, né? E ele precisa ser. Porque eu gosto de falar dessa maneira. Existem momentos em que tu vai ter que trabalhar muito mais do que tu gostaria de estar trabalhando. Perfeito. Concordo. E deve ter momentos que tu vai conseguir equilibrar. Mas existe uma lógica de momento. Sim. O momento, ele é dependente de tempo. Ele tem um início e tem um fim. A questão é, passou desse tempo determinado e virou uma regra, virou um momento, virou a regra mesmo, o estabelecido, Sim. Bom, daí a gente vai precisar rever. Sim. Se começar a trazer sofrimento para o paciente, Com normalmente certeza. o traz. A gente falou do Djokovic, mas normalmente o traz. Quando a pessoa faz... tudo em excesso. Se eu beber água em excesso, vai me fazer mal. Vai me limpar os nutrientes e eu vou ficar anêmico. Coisa que vale. Desculpa o médico que eu estiver falando bobagem, mas é mais ou menos isso, né? Se eu beber pouco, também vai fazer mal. Então, provavelmente vai causar sofrimento, né? E essa questão, né? Quando a gente pensa no budismo e quando a gente... obviamente, não está falando da religião, a gente está falando da filosofia, que também está por detrás, quando a gente fala desse desapego e também a gente pensa no estoicismo,
Uma das coisas que a gente está falando é de conseguir ter esse descolamento saudável e até numa ótica de desfusão, né? De se desfundir do que acontece para conseguir avaliar e ter um impacto reduzido do que realmente que traz sofrimento. Mas não é um desapego num nível onde eu não me conecto com as coisas. Sim. Porque eu acho que esse às vezes acaba sendo uma comparação que ela tá equivocada, que a gente volta até para a questão da racionalização do estoicismo. Sim. Que na verdade não é um desapego de não sinto nada. Acho que bem por aí. E quando a gente pensa nisso, assim, pensando sobre tudo isso que a gente falou, quando tu pensa no estoicismo, no budismo e nas filosofias em geral, a gente falou por que tu pensa nessa integração com a psicologia. Como que tu integra isso na tua prática? Porque essa eu acho que é uma... Se tu integra, né? Porque às vezes talvez a gente não precisa integrar, né? Necessariamente. Não, mas vai por... Se não vai por via direta, vai por via indireta. Assim. O que a gente bebe, qualquer assunto que a gente estuda, seja, sei lá, culinária avançada, como fazer melhores exercícios no CrossFit, tudo uma coisa vai integrando na outra, daqui a pouco na sua profissão, daqui a pouco no seu relacionamento, uma coisa, a disciplina do exercício entra né, tá tudo, então influencia, assim. Agora, como que isso vai na prática? Depende do paciente, porque a gente continua sempre sendo a gente, né, evidentemente, eu parto no pressuposto de uma linha humanista de eu ser 100% eu nos atendimentos, em termos de congruência, em termos de empatia e aceitação do outro, né? Então, sou sempre eu. Isso é bom também para desmistificar aquela questão da que a gente vê na faculdade, a gente fica meio assustado, que o terapeuta tem que ser aquele cara assim, meio enigmático, faz algumas perguntas. Quem é João? E fica em silêncio, escutando. Eu acho que tu também é um pouco assim, de falar, de pontuar, de participar. E eu acho maravilhoso que a gente consiga ser a gente no setting terapêutico, porque o paciente sente isso, né? A relação verdadeira. Até porque a relação terapêutica, como a gente já chamei aqui a Aline Cris sempre falar, é o verdadeiro veículo de mudança. É um dos fatores que tem mais um influência. Dos potentes. Perfeito. Então, eu entro muito na conversa do que o paciente está trazendo. E cada paciente tem uma forma de abordar a vida. Eu tento enxergar isso a partir da filosofia. Com alguns pacientes que têm abertura, a gente fala isso diretamente. Do problema que é viver, da dor que é viver, que a escolha ela vai trazer um sofrimento, que esse cobertor é curto, que nem tu falou. Se eu puxo aqui pra cima, tapo o peito, destapo os pés, ou seja, eu sou uma mãe que tem 2 filhos e quero prestigiar minha carreira também, ou um pai, vai ter o desequilíbrio. Se eu puxar pra cá, vai destapar os pés. Se eu ficar bastante com os meus filhos, eu vou, em algum grau, prejudicar minha carreira e vice-versa. Então, com alguns pacientes, de uma forma mais direta, conversando com eles sobre como a vida é dor, é sofrimento, que nem a gente está conversando aqui, mas, claro, dentro do assunto do paciente. Claro. Outros de forma indireta. Então, tentar aqui não trazer exemplos, né? Porque, enfim, os pacientes se identificam, etc., né, assistem às vezes. Mas pense em qualquer problemática que algum paciente possa trazer. Desde vou ter filhos, não vou ter filhos, vou viajar, não vou viajar, vou mudar de emprego, não vou mudar de emprego. Comparar raquete A ou raquete B. Alguém morreu, relacionamento que aparece muito. Eu acho que tudo isso perpassa uma ideia base de como que esse paciente se relaciona consigo, mas como se relaciona com a vida. E quando o paciente tem uma relação com a vida, às vezes, de expectativa exagerada, porque esse é o problema de não estudar filosofia, que hoje está muito em alta, que se vende felicidade, por exemplo. Se vende o sucesso como sinônimo de felicidade, né? E isso é o que vende. Não vende ninguém dizendo assim, ó, a vida, que nem vem esse cara que diz, a vida é sofrimento, independente do que você fizer, não vai muito adiantar. Preciso dizer, não gostei. Vamos botar no outro cara que fala que eu vou ser feliz e ficar rico? Vamos. E isso
é consumido, seja nas entrelinhas de uma novela, seja realmente os 7 passos para qualquer coisa, sabe? Dos livros. E o paciente às vezes vem com essa ideia de que vem com a crítica ou a culpa de não ser feliz. Isso que pega, sabe? Como que a gente se relaciona com a gente mesmo? No sentido de que, independente do jeito que tu és, qual é a tua versão de zumbi do Walking Dead da vida difícil que tu teve, o que dói é a crítica que tu faz sobre isso. Eu deveria. Né? Bem eles. No momento que tu trabalha essa culpa, na ideia de que tu não vai ser plenamente feliz, ou que cada escolha tem o seu sofrimento e seu momento de gozo, que tu alivia a culpa, eu acho que isso já ajuda muito o paciente. Perfeito. Sabe? Então, mais ou menos, isso pode ser de uma forma direta, aí depende da conversa, né, Léo? Tu sabe, na terapia, tipo, se o paciente... no final das contas é tudo um processo personalizado e individualizado. Exato. A gente tenta fazer o design para cada paciente. Dentro da nossa congruência, obviamente. E aí o legal da terapia do esquema, não que a terapia cognitivo-comportamental não seja fantástica, né? As técnicas funcionam muito bem, obrigado, mas da terapia do esquema, do modelo mais até rogeriano, de adaptação à conversa do paciente, sem muito esse script de roteiro de sessão, muito tende a ajudar. Então, como que se coloca isso depende do paciente. Mas eu acho importante o terapeuta ter essa visão da filosofia, porque isso desmistifica a ideia de que a vida é sucesso e felicidade se eu não estou conseguindo, eu que sou um miserável, eu que sou defectivo, eu que sou errado, eu que sou diferente. Não, é todo mundo assim, essa ideia, todo mundo é Walking Dead, a vida é sofrimento para... Opa, aqui, falou para não socar o microfone. A vida é sofrimento para todo mundo. Tira de ti, do indivíduo, o peso do universo. Nós nascemos aqui, sem saber onde é que nós estamos, nós não sabemos. Estamos aqui rodando num planeta no meio do nada, certo? Para onde que nós vamos depois? Nós não sabemos. Para onde que nós viemos depois? Nós não sabemos. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Daqui a pouco nossos pais morrem. Como diria Sartre, a existência ou a liberdade, ela é absurda. A gente ter consciência disso é absurdo, é muito sofrimento, né? Então isso é para todo mundo. No momento que tu, de alguma forma, direta ou indireta, coloca isso pro paciente, tira o peso do universo sobre as costas dele de que ele tem que ser feliz, que as pessoas têm a resposta, de que ele tem que conseguir o sucesso, sabe? Então, eu acho que por essa linha. Não, muito legal. Eu acho que conversa muito com o que nós trocamos aqui hoje. Sim. Acho que isso e mostra muito dessa congruência que tu tem sobre a forma que tu faz os teus atendimentos. E nos direcionando mais pro final aqui da nossa conversa aqui, Fernando, vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela é meio difícil, tá? Eu Mas separei aqui. tem alguma citação de todos os filósofos que tu já leu que de repente faz mais sentido pra ti como pessoa? De todos os filósofos que eu já li, tem. Não precisa ser estoicismo, não que era precisa, utópico. pode ser Não, de qualquer um. mas eu trago uma do estoicismo, que era utópico, é que nem a gente estava falando nos bastidores ali. O estoicismo é uma filosofia bem prática, então as frases não são com grande impacto, mas tem algumas boas. Por exemplo, Marco Aurélio, o imperador. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ou outra de Sêneca, que fala sobre essa questão da brevidade da vida, aliás, é um título de um dos livros de Sêneca. Tememos tanto a morte, mas não percebemos que ela ocorre a todo instante, porque cada dia já consumado pertence a ela. Agora, de todos os filósofos, Nietzsche tem um romantismo no escrever dele, que eu acho que é quase que imbatível, né? Dostoiévski também tem umas frases boas, enfim. Mas é interessante que Nietzsche, ele é quase impossível de ler. Ele escreve em aforismos, que são frases que se tu entendeu, não entendeu, dane-se. Ele tá pouco se importando se você vai entender o texto dele. E ele diz, num aforismo ou num texto, eu tenho a capacidade de ter mais significado nessa frase do que autores inteiros e livros inteiros. E é verdade. Ele consegue sintetizar numa frase uma potência naquela fala absurda. Então, as frases dele têm muito peso.
Por exemplo, até a que a gente estava comentando antes. Quem tem um porquê tolera ou suporta qualquer como. Né? De Nietzsche. E uma para fechar, que eu gosto de Dostoiévski, que talvez seja meu autor favorito em termos de escrita filosófica, onde ele traz que um momento de... Ele fala, meu Deus, um personagem uma hora fala, meu Deus, um momento de felicidade. Não seria isso o suficiente para preencher uma vida? Uhum. Ou seja, aquela questão do momento que a gente estava falando e aquela questão do rio que passa, né? O que vale na vida é um momento de felicidade, um momento de conexão. Isso é a eternidade acontecendo naquele instante. Aquilo vai te marcar quando tu fores morrer, tu vai dizer, nossa, eu tive aquela conexão. Eu tive aquele beijo, eu tive aquele abraço com meu pai, eu tive aquele beijo com minha namorada, eu tive... Esse momento preenche uma vida. Isso justifica, para Dostoiévski, a conexão, um momento de conexão, justifica todo o sofrimento da vida. Dizendo, é isso que vale a pena. Então, eu traria essa, talvez. Acho que muito, muito legal. Acho que conversa muito com tudo que a gente conversou aqui hoje, legal. trocou. Fernando, então assim, pensando em quem tá escutando, qual seriam as mensagens que tu gostaria que, ou um resumo do que a gente falou aqui hoje, bem numa lógica TCC-like, que o pessoal que tá nos escutando, nos assistindo, poderia levar da nossa conversa de hoje? Acho que duas coisas. A primeira é sobre o estoicismo, né, que talvez foi a tópica principal do que a gente trouxe aqui, é um tema muito legal. Agradeço mais uma vez o convite, fico bem feliz. É você conseguir separar aquilo que você controla daquilo que você não controla. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Como diria Marco Aurélio ali. Sempre trazendo, o que eu controlo? Eu controlo os pensamentos que eu tenho e as minhas ações. O resto é da vida, é indiferente, é da natureza. E uma mensagem pessoal daí, a quem estoicismo, que é o que eu obtive nessas leituras filosóficas, né? E queria passar ali para as pessoas. Primeiro, quem quiser ler, que se aventurar, vale muito a pena. Se você é uma pessoa curiosa, quer entender sobre como é o ser humano, concepção de conhecimento, a filosofia bárbara, né? Mas talvez viver uma vida com menos crítica. Que a gente... A cobrança existe desde que a gente nasce e entra no colégio, né? Você tem que ser produtivo, você tem que isso, você tem que vingar, você tem que aquilo. Eu devo. Não deve nada. Claro, coisas desejáveis existem. Mas para a pessoa se tratar com mais carinho, se punir menos, se criticar menos, porque somos todos, de alguma forma, esfacelados, todos vivemos uma guerra na nossa infância. E tá tudo bem, entende? A tua característica tá tudo bem, a minha característica tá tudo bem. Eu sou uma pessoa, por exemplo, super obsessiva, super metódica, super organizada. Ok. Eu gozo isso achando um lugarzinho meu no mundo. Independente de qual seja a sua característica, tem um lugarzinho seu no mundo. Não tem certo ou errado. A mensagem é não tem certo ou errado. E aqui a gente pega de Nietzsche, livro chamado A Genealogia da Moral. Bom, mal, certo, errado são conceitos criados por alguém. Um pato não olha para o outro e diz isso é mal, isso é bom. Não existe. Então, leva a vida com uma certa leveza, e a leveza tem a ver com menos crítica. Ok? Você é quem você é e tá tudo certo. Acha o seu jeitinho de gozar no mundo. É a mensagem que eu passo. Perfeito. E a minha última indagação, pergunta para ti é que eu faço para todos os meus convidados. Imaginando que o Fernando criança, adolescente, está escutando, vendo o podcast, o que é que tu falaria para ele? O que eu falaria para minha criança? Que tá assistindo o podcast aqui hoje. Olha... Primeira coisa que me vem à cabeça, que talvez muita gente tenha respondido, é que vai ficar tudo bem. Porque vai ficar tudo bem com um sentido de acalmar a criança sobre as expectativas que sempre são criadas dentro da cabeça da própria criança, né? Do como é que vai ser o futuro, como é que vai ser a vida. Mas eu diria que
Claro, talvez a criança não tenha capacidade de escutar isso. O tudo bem, às vezes, é mesmo não estando tudo bem, vai estar tudo bem. Uhum. Então eu diria assim, segue que tá tudo certo, sem tanta pressão, sem tanta cobrança. As coisas vão acontecendo e que tu vai te dar bem de qualquer forma. Te dar bem não é profissionalmente, é assim, vai achar o teu jeitinho. Eu vou estar aqui pra te proteger, eu vou estar aqui pra... A gente vai junto. Perfeito, Acho que por aí. perfeito. Cara, quero te agradecer mais uma vez por ter topado essa conversa comigo. Eu aprendi muito. Tenho certeza que o pessoal que está escutando e está nos assistindo até agora, com certeza aprendeu muito. Pessoal, se vocês gostaram do Fernando aqui no podcast, vocês já sabem qual é o caminho. Comentem, peçam de novo, Fernando. De repente a gente pode vir falar de novo, falar sobre Vai ser um Nietzsche. prazer, vai ser um Então, prazer. Fernando, agora o palco é teu de novo. Muito obrigado por ter vindo. Sei que tu já falou dos teus Instagrams, mas fala de novo, pessoal, para onde eles podem te encontrar, onde eles podem estar te seguindo. De novo, muito obrigado pelo convite, Léo. Tenho profunda admiração, né? Te conheço há bastante tempo, ali fomos colegas e tal. Gosto muito de ti, tava com saudades. Não fazia tempo, né? Fazia desde o congresso, acho que lá em Gramado, qualquer coisa que vale, não lembro, enfim. Faz um tempo. Faz um tempo. Então, muito obrigado pelo convite. Eu adorei estar aqui e, eventualmente, quando quiser, pode me chamar. A gente conciliando a agenda ali, eu apreço. O que é pra falar para as pessoas? Onde podem te encontrar, cara? Podem me encontrar, eu vou estar sempre na minha casa trabalhando, mas não apareçam lá sem avisar. Não vou dizer o endereço. Não, vocês podem me encontrar no Instagram, @Fernando Rainho, tracinho embaixo, _ psi. Eu também tenho um canal no YouTube, certo? Fernando Rainho, _psi também, onde lá eu tô colocando aulas que normalmente eu dou em pós-graduação, coisas do tipo, eu tô disponibilizando todas lá para tentar amplificar aí o grau de você estudante, você tá seja de graduação, pós-graduação, queira aprender sobre terapia do esquema, tem um tapa no microfone já. Terapia do esquema, filosofia, qualquer coisa do tipo. No canal do YouTube lá eu tô disponibilizando várias aulas. Então dê uma bisoiada lá que eu acho que vai tá legal. Espero que gostem. É isso. Fernando, de novo, muito obrigado. Pessoal, obrigado por terem assistido ou terem escutado mais um episódio do Lendo Mentes. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.